Segura, né? Então, a gente sempre tá sempre verificando esse aspecto mesmo, porque realmente a maledicência é uma coisa muito próxima da gente. E é um dos problemas graves que a gente enfrenta, porque quando a gente é maledicente, a gente está colocando um defeito, né? Está colocando uma imperfeição na obra da criação, né? E a gente sabe que o Criador não cria obras imperfeitas, né? Só que estão em vias de estar totalmente formado, porque nós temos uma formação de que nós nascemos assim simples e ignorantes, mas nós temos o germe da perfeição, né? Então, se por qualquer momento durante essa trajetória a gente ainda está lapidando algumas coisas, né? Agora, essa semana a gente leu lá na comunidade sobre os 3 crivos, que é aquela mensagem, né? Que fala se é verdade, se é útil, né? Se é necessário. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Que quando uma pessoa escuta, quando está fazendo maledicência, ela deve ficar pensando assim, mas isso aqui é útil para mim no quê, né? Ou isso aqui é necessário eu saber disso? Será que eu preciso saber disso, né? Ou então isso que está falando é verdade, né? Quer dizer, ao invés da gente interrogar o outro, a gente ficar interrogando, né? E quando você vai ter as respostas, a pessoa parou já de falar, né? Porque ela não aguenta ficar falando sem a pessoa responder, né? Então ela já parou de falar, né? Mas é interessante mesmo esse aspecto. A gente falou aí da poligamia e uma informação muito mais interessante que eu reputo, que é essa daí do equilíbrio dos sexos, né? Aí você pensa assim, puxa, mas tem uma repartição no mundo espiritual, né? Que vai tirando as fichinhas, não, isso aqui é homem, isso aqui é mulher. Opa, as fichinhas de mulher estão muito baixas, vamos abaixar um pouco agora as fichinhas de homem, né? Será que tem uma repartição que faz isso? Quer dizer, tem uma lei divina, obviamente, que regula. Mas isso no sentido de em todas as direções, né? Porque hoje a gente vê toda essa confusão em torno da sexualidade e a gente esquece desse mínimo detalhe. O planeta ele tem uma espécie de equilíbrio, né? E isso é o quê? O que acontece? Por que isso acontece, né? As pessoas estão querendo sair de um lado, passar para o outro, o que está do outro lado passar para o outro, e fica aquela confusão, né? Sendo que as leis naturais mandam e trabalham com o equilíbrio das duas espécies, né? Então, é uma informação muito interessante que a gente precisa de vez em quando lembrar. Agora, essa questão da humildade aí perante as leis da criação, de vez em quando a gente... Bom, quando a gente faz a maledicência, a gente tem a vontade de ser maior do que o Criador, né? Porque a gente quer corrigir a criatura. A gente quer corrigir a criatura, não é isso? Eu, pela manhã, estive numa feira lá com a Wanda para consertar alguma coisa lá na feira e veio um menino para olhar o carro, mas eu estava dentro do carro porque onde eu estava tinha carros que teriam que sair, se caso a pessoa voltasse, teria que sair. Então eu fiquei no carro e ela foi sozinha, né? Bom, aí o menino falou alguma coisa lá, virou e foi embora. Mas aí eu pensei, vou chamar ele para conversar, né? Aí eu falei, chama o menino lá, deixa eu falar com ele. Aí ele chamou lá, ele veio meio a contragosto, e contei um pouco da minha história para ele, que eu já tinha tomado conta de carro. Aí vem o negócio da correção, né? A gente acha que precisa corrigir as pessoas, né? E aí eu tava falando para ele que a abordagem dele estava errada. Ele tem que ficar ali junto com as pessoas e os carros, não ficar ir ali, depois some, depois aparece, depois some, depois aparece. Que estava errado, mas eu senti que o menino soltou uma carga tão forte, negativa, né? Talvez ele já tivesse vindo num embalo negativo ou algum problema que ele tenha tido e tal. Aí veio o outro veio conversando, eu fui falando que já tinha tomado conta de carro e tal. Mas aí a tal coisa, não é? O Chico ensina pra gente a necessidade do amor, que nós muitas vezes esquecemos isso. Então quando você vai falar com uma pessoa, você tem que encher o coração de amor, né? Mesmo que for para corrigir, né? Ou para falar alguma coisa que você acha que pode ser útil para ela. Encher o coração de amor para você falar. Porque o certo ali era eu dissolver aquela energia e não captar aquela energia para mim. Esse era o certo. Dissolver. Era dissolver a energia ruim do mocinho, do rapazinho, ao invés de ele jogar essa energia em cima de mim, de raiva, ou de pensar assim, quem é ele para ficar falando comigo, esse tipo de coisa assim, né?
Mas o certo era dissolver, e é isso que muitas vezes a gente também liga com a lição, que é isso, que a gente às vezes não aceita algumas coisas, né? Então, às vezes a gente tem um familiar difícil, a gente não aceita, mas as leis da criação colocou aquela pessoa na sua família. A gente não aceita o emprego que tem, mas puxa, foi a possibilidade que os espíritos encontraram de você se ocupar e ter alguma renda, e ter alguma coisa, mas a gente não aceita aquele tipo de coisa. Ah, você tem um problema de saúde, aí você não aceita aquele problema de saúde, mas provavelmente a providência divina te colocou naquela condição que era para evitar problemas que poderiam vir ou que estariam muito próximos de você, e isso daria para você uma grande possibilidade. A gente não aceita um monte de coisa, a gente se revolta, a gente acha que a criação está errada, a gente... É mais ou menos isso, né? A gente não aceita. Agora, voltando um pouquinho para as coisas materiais, a gente está vendo aí um grupo de artistas revoltados, porque não conseguem mais aquele empréstimo que eles faziam, não sei o quê, né? Aquela coisa toda, né? E aí a justificativa é a seguinte: bom, se você já tem um nome, já é consagrado, você pode fazer por sua conta. Nós vamos trabalhar com as pessoas que estão querendo mostrar um trabalho, iniciando a sua tarefa, a sua trajetória. O que me parece uma coisa bastante lógica. Mas eu fico pensando, se eu tivesse na condição dessas pessoas que recebiam esses valores, eu também estaria esperneando, né? Estaria esperneando também, porque imagina, a cultura é isso, é aquilo, aquilo outro, né? Eu dei esse paralelo para entender que às vezes também na natureza, nessa semana uma amiga nossa estava falando, eu tô aqui na praia, tá pegando fogo, não aguento nem sair de casa, né? Eu falei, puxa vida, eu vou perguntar para Deus como é que ele vai resolver, porque na semana passada eu estava na praia e eu não pude sair porque estava chovendo, eu também reclamei. Não é? Então, reclama porque está chovendo, reclama porque está muito quente. Então, a gente tem essa dificuldade de aceitar os desígnios da criação. Não gosta do parente, não gosta do familiar. Às vezes a família vai indo bem, a gente fala muito isso em palestra. A família vai indo bem, de repente chega um genro. Putz, desequilibra tudo, uma pessoa difícil, complicada, cheia de... né? Tem aquelas brincadeiras de mau gosto, às vezes, aquelas ironias, aquelas coisas, cria um tumulto, faz a cabeça do filho, da filha... faz a cabeça que ele tem que receber o patrimônio, que o pai tem que vender tudo, tem que pegar o dinheiro, que tem que fazer, que tem que acontecer. Aí aquele transtorno, a gente na hora se revolta, pô, minha família estava tão boa, esse infeliz aí, criar esse problema aí pra gente, não sei o quê, né? E a gente às vezes não sabe que às vezes aquela figura é uma figurinha marcada que precisava estar com a gente mesmo, né? Cobrador divino. Então, o Cornélio Pires, ele faz muitas piadinhas a respeito disso. Então, às vezes a pessoa mata um ou outro lá porque gostava da mulher, ou por herança, por qualquer coisa, e sempre ele fala assim, aí você vê ele como neto, como filho, como neto, como bisneto, né? Ele vem e recebe todo o valor, ou fica com a mulher lá, ou sei lá o que, né, que acontece, né? E aí a gente vê que realmente as leis divinas são maravilhosas. O que a gente talvez precise é se adequar a ela, e esse é o problema. Não é uma espécie de conformação, mas uma espécie de adequação para você entender que as leis funcionam, não é? Funcionam para todo mundo, então nós precisamos estar sempre atentos, porque do contrário a gente sempre tem essa coisa de não aceitar, né, os desígnios do Criador. Tá lá o Chico, por exemplo. O Chico aceitava os desígnios, né? Porque mesmo sem o olho, cheio de problema, um monte de operação, um monte de coisa, estava trabalhando lá do jeitinho dele, e as pessoas alegrava, acolhia as pessoas de uma forma sem igual. Ele era um líder que ele ia até de manhã trabalhando, então, né? Ninguém aguentava correr com ele. Então, o Natalino e o Miguel Pereira conviveram um tempinho saudoso e muito gostoso da época do Chico lá. E era assim, um movimento intenso, saía um, entrava outro, e sabe, era um negócio assim. A coisa vai até 4 horas da manhã. É uma coisa. Um dia o Miguel falou assim, você já está quase 5 horas em pé. Miguel, se eu sentar, não levanta. Então ele